que você agrega de humano para o mundo? Você sabe? Já entrou em contato com o seu lado humano mesmo, de verdade? O que você vai começar em 2026 que você já não tentou antes? Com que atitude você vai fazer isso? Inicialmente eu queria fazer um vídeo sobre o fim, mas o fim do ano passou, eu perdi o timing, então eu vou fazer um vídeo sobre o começo. A gente está em janeiro de 2026. Nessa época do ano a gente costuma fazer muitas promessas para nós mesmos, então eu acho que é bem pertinente a gente falar sobre os novos começos. No meu caso, a minha vida mudou muito nesses últimos anos, eu me mudei para São Paulo. Eu tive vários recomeços desde que eu mudei para São Paulo. Só que eu percebi uma coisa, não importava o quão diferentes eram as coisas que eu estava começando, os resultados eram meio que parecidos, porque eu estava fazendo as coisas da mesma maneira que eu sempre fiz. Então, quando você executa as coisas da mesma maneira que você sempre fez, os resultados são os mesmos. E esse ano, a promessa que eu vou fazer pra mim mesma é quebrar esse paradigma. Só que pra gente quebrar esse paradigma, a gente precisa entender mais ou menos por que a gente entra nele. Então, o que eu percebi? Nesses anos todos que eu estou tentando coisas, eu tenho me autoexplorado. Eu tenho entrado nas coisas com essa cabeça de que eu preciso dar o meu melhor, de que eu preciso dar o meu máximo, não importa o quanto meu corpo estiver cansado, o quanto a minha mente estiver esgotada. E no fim, isso não me leva para o resultado que eu preciso. Isso me esgota, isso me exaure. E uma pessoa exaurida não vai ficar mais rica. A gente acreditou numa mentira, que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, por que a gente acreditou tanto nessa mentira, mas a gente introjetou na nossa vida que se você se esforçar muito, você vai conseguir. Sim, algumas pessoas se esforçaram muito e conseguiram, mas a maioria não vai. Eu vejo pessoas se esforçando todos os dias muito pra caralho, dando a sua alma, e continuam pobres e exaustas. Então, tem alguma coisa errada nesse discurso. E eu percebi que tinha alguma coisa errada nesse discurso, por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos desse tipo aqui nesse canal. Vai ser um modelo semanal, um pouco diferente, onde as coisas que me atravessam eu vou trazer aqui para conversar com vocês sobre. Em todos os empreendimentos que eu comecei nos últimos anos, eu senti que eu dei mais do que eu recebia. Eu dei tudo, eu dei muito, eu acreditei em todos os coachings possíveis, eu tentei lei da atração, eu tentei tudo que as pessoas vendem pra gente, pra tentar ser melhor do que eu podia, e ser isso, e ser aquilo, e rotina perfeita, e nananã, e nananã, e no fim, o resultado de tudo isso foi o quê? Eu milionária? Não, fui eu burnoutada, quase sem conseguir levantar da cama. Eu sei que não é todo mundo que tem essa opção de quase não conseguir levantar da cama, eu sei que são muitas realidades diferentes, mas você se exaurir e se acabar não vai te levar para onde você quer. Você precisa se conhecer, você precisa entender o seu limite, porque se você ficar atravessando o seu limite, a única coisa que vai acontecer com você é você ficar doente. Você precisa entender que tipo de pessoa é você, como é que você funciona, se você é uma pessoa mais criativa, se você é uma pessoa mais apegada à rotina, se você é uma pessoa que precisa disso ou daquilo. Nós somos pessoas diferentes e a gente consome todos os dias dicas de pessoas que cagaram para o que você é. Essas pessoas não ligam para você, elas querem o clique, elas querem que você fique lá. E por isso hoje eu vou fazer um vídeo muito aberto, eu não quero cagar regra na sua cabeça, eu quero colocar uma sementinha de dúvida na sua cabeça, de por que as coisas não estão funcionando. Porque talvez você esteja seguindo regras de pessoas que não são você. É você o responsável de fazer as suas regras. É você o responsável de se autoconhecer. Não vai ter fórmula mágica. Não vai ser em 2 semanas. Não vai ser em 1 mês. É uma vida toda que precisa se ajustar para o que você precisa, para a sua necessidade, para o seu estilo de vida, para a sua personalidade. Porque consumir a fórmula do outro pode até ter levado o outro lá, mas você é outra pessoa. Você precisa se entender, você precisa se acolher, você precisa saber que você não é igual. E que as coisas não vão acontecer da mesma maneira para você. Porque como é que você quer comparar alguém que teve mãe e pai presentes, por exemplo, que estiveram ali, que incentivaram, que estudou em escola particular, se você, sei lá, foi um filho da mãe solteira que se acabou de trabalhar, que mal pôde te dar atenção, estudou em escolas de periferia. Como você quer comparar a sua jornada se desde o início essa outra pessoa já está na sua frente? Eu não estou dizendo que X ou Y está errado ou certo, mas são jornadas diferentes. Então por que a gente às vezes pega uma jornada que a gente nem sabe direito onde começou e tenta encaixar aquilo para nossa vida? Eu acho que a gente precisa
primeiro reconhecer a nossa jornada, reconhecer de onde a gente saiu, de onde a gente veio, entender quem a gente é, para que a gente possa entender o que vai funcionar ou não para nós. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre como tá essa situação do mundo agora, como é que a gente está enxergando as coisas, como é que a gente está vivendo essa realidade. E para isso eu trouxe um filósofo que eu gosto bastante. Vou deixar todos os livros que eu usei para fazer esse vídeo na bio, tá bom? Esse é o Byung-Chul Han, você já deve ter ouvido falar dele pela Sociedade do Cansaço. Aqui eu peguei uma citação dele. A gente não vive mais numa sociedade que nos obriga pela força, mas numa sociedade que nos convence. A gente não é mais explorado por um chefe autoritário. A gente se explora sozinho. Trabalha mais, produz mais, se cobra mais, acreditando que isso é liberdade. Essa realidade que a gente vive hoje, ela foi moldada de uma maneira que eu não acredito que tenha sido proposital, mas que em algum momento ficou e o sistema se aproveitou de como a gente começou a organizar as coisas na sociedade. Então, a partir do momento que o consumo é o foco principal da nossa vida, tudo que a gente faz hoje, a gente precisa consumir. A partir do momento que isso entra no centro, todos nós estamos escravizados, porque todos nós estamos obrigatoriamente, compulsoriamente consumindo o tempo todo. E se você quer consumir algo melhor, você precisa trabalhar mais, ou você precisa se doar mais, ou você precisa fazer N coisas. Você não tem mais aquela sensação de liberdade mesmo, talvez, que a gente tinha. E as redes sociais nos cercando fazem com que essa sensação de que tá todo mundo dando certo, que tá dando certo para todo mundo, nos atravesse de uma maneira que parece que a gente tá sempre atrás. E aí o consumo é estimulado por todos os lados, você sente que você está sempre atrás, automaticamente você corre mais atrás, e corre mais atrás do vento, porque fazer mais não necessariamente vai te trazer mais resultados. Às vezes, fazer de uma maneira inteligente traz. Só que até você chegar nessa maneira inteligente, não vai ser o coach que vai te ensinar. Então, acho que a gente também está muito acostumado a, por estar consumindo o tempo todo, consumir coisas vazias que a gente acha que vão resolver nosso problema, resolvem por 3 dias, aí a gente se sente um lixo, que a gente não conseguiu seguir a rotina da pessoa tal, que a gente não conseguiu seguir a dica da pessoa tal, e é tanta informação que não tem como a gente não burnoutar, não tem como a gente viver uma vida no presente. Ou a gente fica exaurido, ou a gente fica em modo de fuga. O que seria esse modo de fuga? Ou você simplesmente cai em depressão, ansiedade, que é o que a maioria das pessoas hoje em dia tá tendo, ou você vai ficar scrollando o dia inteiro, dando risadinha de gatinho, fofinho, brincando, de memes, porque isso é uma maneira de anestesiar você da vida real. Porque quando você tem um tempo pra você se divertir, você não se diverte de verdade, você tá ali consumindo aquela diversão. Você não tá mais vivendo, você tá consumindo. É tudo em torno dessa coisa, desse consumo. É pra postar pros seus amigos que você está em lugar tal, é isso e aquilo. Eu não tô falando que eu me eximo disso, não, eu vivo isso também. Mas, ultimamente, o que eu estou fazendo na minha vida pra mudar isso é ter esses momentos mais de presença, de entender o meu corpo, de entender o meu limite, de às vezes sair na rua só pra viver a vida mesmo, sabe? Sem post, sem pretensão, fazer as coisas simplesmente por fazer e tentar estar nesse estado de presença que não é fácil de conseguir hoje, porque se você fica um tempinho longe do celular, você já tá surtando. E isso também fala muito sobre a qualidade das nossas amizades, sabe? Porque eu percebo que com os amigos certos, você se desliga dessa coisa que nos exige performance e nos exige consumo. Com as pessoas certas, a gente não precisa estar bebendo um monte, fazendo um monte de coisa, pagando caro para entrar nos lugares. Às vezes, com a pessoa certa, uma caminhada na rua junto, conversando, trocando ideia é o suficiente, sabe? Então, eu acho também que os novos começos exigem uma limpa na nossa vida das coisas que são vazias. Não é errado você sair, tomar uma cerveja e ficar com os amigos, mas você não acha estranho essa ser sempre a diversão? Você não acha estranho não ter nenhum assunto além com seus amigos que você possa discutir e se sentir revigorado por aquela discussão, sentir que você está
se questionando sobre o mundo e sobre as coisas, sabe? Começa a fazer diferente no ano, a gente selecionando melhor os nossos amigos, entendendo melhor quem a gente é. Porque a partir do momento que a gente começa a entender melhor quem a gente é, as pessoas que não fazem sentido na nossa vida, elas vão sendo retiradas de inúmeras maneiras diferentes. Eu não sei se isso aqui fez algum sentido pra você até agora, porque também é um pouco de desabafo, sabe? Não é fácil ser um ser humano, não é fácil a gente tá na sociedade no tempo de hoje, assim como no tempo passado também não foi fácil, nunca foi fácil, não é fácil ser humano porque é complexo ser humano. A gente se engana quando pensa, ai, mas nos anos tals era o melhor. Isso é coisa de gente saudosista, sempre foi muito difícil ser humano. Poxa, o trabalho de autoconhecimento é o trabalho mais difícil que se pode fazer, sempre foi difícil, nem sempre foi feito. Hoje a gente tem a oportunidade disso, mas as informações que eram para libertar nossa mente, hoje elas funcionam como um aprisionamento, porque você fica numa bolha onde você acredita no que as pessoas da sua bolha estão falando e você se fecha ali e você esquece de ver que o mundo é muito plural e que nós somos uma sociedade completamente complexa. Tá vivendo nessa época, tem uma palavra que eu gosto muito e que tá me atravessando demais, que se chama Zeitgeist, o espírito do tempo. E a gente está vivendo num tempo único na história, a gente vive inteligência artificial, a gente vive muita coisa. A gente vive essa época onde não existe mais o chefe que nos maceta, que a gente mesmo se maceta. Eu sei que existe gente que ainda tem um chefe que maceta, gente, eu sinto muito por vocês, é muito horrível, mas você ser seu próprio chefe também é horrível. É uma comparação constante com você mesmo e é você mesmo sendo a pior pessoa do mundo. Ninguém pode ser pior com você do que você mesmo. E você sabe disso. O jeito que a gente se cobra, o jeito que a gente se compara é cruel. E o jeito que a gente olha para o mundo e fala sobre meritocracia, sobre esse tipo de coisa, é mais cruel ainda. Eu acho muito cruel uma pessoa que saiu do 0, do -5, ouvir uma pessoa que já começou no 100 falar sobre meritocracia, cara. Isso não existe. Isso não existe na nossa sociedade. Eu acho que tudo isso cansa muito e é por isso que eu quis falar sobre começos. Eu não quero começar esse ano do mesmo jeito que eu comecei o ano passado. Às vezes eu olho pra trás na minha vida e eu vejo um rastro de inconsciência, sabe? Eu agradeço a mim mesma por tudo que eu fiz pra chegar até aqui. Eu precisei fazer tudo isso pra chegar até aqui. Mas a gente nem percebe o quanto a gente perde anos da nossa vida na inconsciência. E não é uma inconsciência de falar, ai, agora eu estou mais desperta. Não, porque o despertar ele não é uma coisa que, ai, despertei e fiquei desperto. O despertar da consciência é você conseguir ter momentos de presença sempre na sua vida. Não é um momento de presença X e depois eu me anestesio de novo para ter um momento de presença X, Y e anestesia de novo. Parece que a gente está vivendo longos períodos de anestesia com poucos períodos acordados durante a nossa própria vida. E a gente nunca mais vai ter 25, 24 anos de novo, 19 que seja. Eu nunca mais vou ter 29. Eu tenho 29 agora e vou fazer 30 em breve. Eu nunca mais vou estar na casa dos 20. Você entende que, tipo assim, poxa vida, eu vou adentrar a casa dos 30 num estado de presença. É isso que eu preciso. E é assim que eu começo a fazer as coisas diferentes. É assim que as coisas, às vezes as mesmas coisas que eu fazia, vão dar resultados diferentes. Porque eu estou começando a fazer com uma atitude diferente. E é mais ou menos por aí que eu queria chegar nesse vídeo, mas não acabou. Tem uma coisa que me atravessa muito e que é muito difícil pra mim, porque eu sou uma criadora de conteúdo pequena. Eu fiz até um certo sucesso no TikTok, mas não durou muito. E eu continuo criando arte porque eu amo, porque eu sou isso, porque eu crio arte muito antes de existir rede social. Sou artista plástica, esse é o meu trabalho hoje. E é impossível não se comparar com outros criadores. É impossível não comparar a sua trajetória com a trajetória dos outros. Enquanto a gente vê recortes de sucesso das pessoas ao nosso redor, a gente trabalha até exaustão para no fim do mês não sobrar quase nada. E isso é muito degradante. E é mais degradante ainda estar num grande centro, por exemplo, como São Paulo. Eu sei que não é o caso de todo mundo, mas muita gente passa por isso mesmo no interior.
de simplesmente sentir que nada do que você faz rende. E quando rende, não é por muito tempo, é quase como se não tivesse muita saída, sabe? É só um estado de sobrevivência constante, enquanto no Instagram as pessoas performam o seu melhor e que eventualmente nós vamos performar o nosso melhor, porque as pessoas não sabem do nosso pior. E eu acredito que a gente precise ter mais consciência em relação a isso também, porque eu mesma me pegava muito em comparação. E hoje eu prefiro nem olhar muito stories, nem nada de ninguém. Eu posto e saio correndo, porque isso não me faz bem. Não alimenta a minha alma, muito pelo contrário, só me diminui. Me medir com a régua dos outros. E isso também é uma coisa que eu acho que, pra começar esse ano de 2026 diferente, eu prefiro não fazer mais, sabe? E eu não quero atingir um ideal de nada que ninguém me disser. Eu não quero atingir um ideal de ser humano que o Joãozinho ou a Mariazinha dizem que você pode atingir em 40 dias se você comprar o curso deles. Eu só quero entender profundamente qual a minha própria vulnerabilidade e como eu trabalho com ela, como eu não me rendo a ela. Como a minha tristeza, eu sou uma pessoa extremamente melancólica, inclusive eu quero fazer um vídeo sobre a personalidade melancólica. Eu quero entender como eu uso a minha melancolia a meu favor, não a título de produtividade, a título de que a minha vida precisa fluir. Eu não posso travar por causa de certas coisas e não é para ser produtiva. É para entender que todas as fases e todos os momentos da nossa vida estão ensinando coisas, é estar aberta a esse aprendizado e não entrar no fatalismo de achar que eu sou uma vítima por N razões. É entender que a vida tem essas fases mesmo e lidar com elas mesmo que elas sejam insuportáveis. Eu sei que é fácil falar, porque quando eu tô nesse estado é horrível viver isso, é horrível passar por isso. Mas eu não quero mais passar por isso inconsciente. Eu acho que também isso pega muito pra mim. É uma das coisas que eu quero melhorar esse ano. Mas voltando pro nosso tema de começos, de produtividade, do tanto que a gente se maceta pra no fim do mês não sobrar quase nada, nem pra gente comprar uma brusinha ou uma coxinha, eu queria citar aqui o Mark Fisher. A obra dele é O Realismo Capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Vocês já perceberam como a gente tá numa sensação meio fatalista das coisas? Que a gente preferia que o apocalipse viesse do que a segunda-feira, às vezes? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, porque as pessoas que estão girando esse motor não conseguem mais parar. Não é nem que elas não querem mais parar, elas não conseguem. Esse capitalismo suga a nossa alma de tal jeito que não vai, eu não sei até que ponto robôs vão substituir a gente, mas no momento nós estamos virando os próprios robôs, né? Porque o capitalismo já não está mais prometendo futuro, ele promete repetição. E a gente entra num loop infinito de fazer e muitas vezes nem ser recompensado. E aí você pega a história do fulaninho que falou que veio do zero e conseguiu virar milionário, mas esse fulaninho é um fulaninho entre bilhões de pessoas que vão fazer a mesma coisa que o fulaninho fez e não vão sair do lugar. Falar, ai não, mas meritocracia existe, porque não sei quem saiu da favela e foi e virou milionário. Tá, esse não sei quem é o quê? Faz parte de quê? 200 pessoas? 1000 pessoas? 100 mil pessoas? De bilhões? Isso não é nada. E esses outros bilhões? Eles não importam? O que a gente faz com eles? Como é que eles se sentem? São bilhões de pessoas se sentindo péssimas todos os dias, ou nem se questionando mais. Tem gente que nem se questiona mais, só aceita. E a gente não quer viver assim. Se eu tô fazendo esse vídeo é porque eu não quero viver assim. Porque eu percebi que eu tava vivendo assim. Um loop infinito de desventuras em série. E eu acho que a gente pode viver mais do que isso e sem ser sobre dinheiro. Dinheiro é muito importante, a gente não vive bem. Extremamente preocupado com sobrevivência, assim, preocupado com o básico, preocupado com como eu vou comer amanhã, como eu vou pagar meu aluguel. A gente não vive bem assim. Isso precisa estar garantido e não está para muita gente. Mas nem tudo é sobre grana, no fim das contas, sabe? Às vezes é sobre
tempo e vida de qualidade que você não tem mais. Porque a liberdade que a gente pensa que a gente tem não existe. As coisas que a gente compra, no fim das contas, servem para um propósito que não faz a gente feliz de verdade, sabe? Pode até fazer por um momento, mas é anestesia. É a mesma coisa que o scroll do vídeo engraçado. Anestesia, anestesia, anestesia. E a gente vive anestesiado. Até quando? Eu não quero viver anestesiada, sabe? Eu acho que agora os resultados vão ser diferentes porque eu tô cansada de fugir. E encarar as coisas de frente dói demais. E nesse mundo em que estudo não garante trabalho, trabalho não garante estabilidade, estabilidade não garante vida digna, nada garante mais nada, eu acho que o que a gente pode fazer é entender quem a gente é no meio disso tudo. Se tirassem tudo de você hoje, tudo, todo o dinheiro, seu teto, suas roupas, seus amigos, sua cidade, sua língua materna, se te deixassem lá, isolado, sem nada, o que sobra de você? Quem se faz essa pergunta, sabe? Eu já perdi tudo uma vez e foi muito difícil me reencontrar depois. 2 anos depois de uma coisa muito fodida que aconteceu na minha vida, eu tô começando a me encontrar agora. Porque eu não sei se todo mundo que vai poder viver essa experiência de perder tudo, de sentir que você foi dizimada completamente, mas é uma sensação horrível. O que sobra de mim quando me tiram tudo? Mas sobra. Lá no fundo do poço, você vai enxergar a sua alma. E talvez você não vai gostar do que você vê. Mas não é sobre gostar do que você vê. É sobre encarar isso e falar, ok, é isso. É isso, e quanto mais eu olho para isso, mais eu entendo o quanto isso é necessário. Enfim, estou ficando muito filosófica nesse vídeo. Vamos voltar para a pauta? Aqui, o nosso querido Mark Fisher, do Realismo Capitalista, ele fala de uma geração que fez tudo certo, que mesmo assim herdou precariedade, ansiedade e culpa. Nós somos essa geração, né? Nossa geração, finalzinho ali do milênio, eu sou de 96, finalzinho do milênio, comecinho da Z, bem ali na limiar, a geração Z. Alfa, não sei muito bem qual a perspectiva vai ser, mas nós pegamos um pedaço assim do mundo onde nada mais é nosso, tudo é alugado, as poucas pessoas que conseguem isso estão vendendo a alma delas, tá caindo os cabelos da cabeça delas e tipo assim... ou já conseguiram das gerações passadas e a gente fica aqui nesse limbo sem saber muito bem para onde ir. E mesmo quando a gente acha que sabe, parece que as coisas não fazem muito sentido, porque realmente não fazem, sabe? É como correr atrás do vento. É como se hoje ter uma casa, um teto digno, morar sozinho, fosse uma coisa... porra, lá longe, assim, puta de um sonho gigante, quando isso, na verdade, era o básico antes, sabe? E as pessoas realmente, de fato, conseguiram. E você pode dizer, ah, mas as pessoas trabalharam no CLT pra isso, sim, elas trabalharam no CLT pra isso. Quantas pessoas eu não conheço que trabalham no CLT todos os dias pra isso e não tem nada? Saca? Tem alguma coisa muito errada. E a gente precisa começar a entender que tá errado e que não é errado com a gente. Que errado com a gente é a gente querer seguir uma fórmula que não funciona mais, querer resultados que tiveram antes da gente, que já não é mais possível para nós, e macetar a gente mesmo por causa disso, porque macetar a gente mesmo não vai fazer com que esses resultados venham. Mas quem sabe agir de uma maneira diferente do que agiram lá atrás, fazer as coisas de uma maneira diferente, tentar novas coisas, entender quem você é e como você agrega para o mundo, talvez aí você tenha uma pista um pouquinho melhor de como fazer isso funcionar. Porque do jeito que tá, não funciona. A gente já viu que a sociedade está caminhando para uma coisa que não funciona.
A gente já viu que muitos de nós, independente das idades ou das gerações, vão ser substituídos por uma inteligência artificial em breve. O que você agrega de humano para o mundo? Você sabe? Já entrou em contato com o seu lado humano mesmo, de verdade? O que você vai começar em 2026 que você já não tentou antes? Com que atitude você vai fazer isso? Vai continuar como um robô? Como consumidor de coaching? Ou você vai tentar entender quem você é de verdade? Ou você vai ficar em silêncio um pouco longe dos ruídos de tudo e de todos? É muito louco entender o quanto as pessoas não conseguem ficar em silêncio, cara. O silêncio te ensina coisas que nenhuma falação, nenhum livro de filósofo nenhum nunca vai te ensinar. A gente não fica quieto com a gente mesmo. Nesse meio tempo, o ruído vira o texto das nossas vidas. E para começar um ano bom, tenta entender melhor quem você é no seu silêncio. Você suporta o seu silêncio? Você suporta você mesmo? Você sabe quem você é? Quando você não está agradando as pessoas, você sabe o que sobra? Você sabe quem vai gostar de você se você for você mesmo? Você é você mesmo com as pessoas? Esses últimos anos, principalmente o ano de 2025, me fez entender que eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu não vou ser rude, eu não vou ser grossa a troco de nada, mas eu também não vou deixar ninguém invadir o meu espaço só para parecer boazinha, só para não desagradar. Que se foda, tá ligado? Boazinha é o meu caralho. Eu não vou parecer boazinha pra ninguém. Ah, mas eu fico muito triste quando uma pessoa ela me obriga a dar o meu pior. Mas, inclusive, fico ruminando até, ai, será que não era pra ser? E aí alguma voz tem que me trazer de volta e falar, não, cara. Essa pessoa cruzou o seu limite. Pois mostre pra ela que o seu limite está muito bem colocado. Você entende como isso me gera um outro começo já? Enquanto lá atrás eu estava começando com os meus limites completamente foda-se, todo mundo ultrapassava, todo mundo fazia o que bem entendia comigo, agora não. Agora eu vou começar a dizer não. Agora eu vou começar a dizer, cara, então, eu não quero por isso. Não é, ai, mas aconteceu outra coisa. Não, não tem desculpa, eu não quero por isso aqui. Não gosto por isso, não gosto disso. Disso eu gosto, massa. Vamos fazer mais ou menos assim, porque desse jeito que você está propondo me faz mal? Entende? Posicionamento. Eu acho que isso não acontece quando você ouve um coaching. Você não vai começar a se posicionar porque você está me ouvindo. Mas o que eu tô falando, talvez te mostre que tem alguma coisa errada na sua vida. E que você mesmo precisa avaliar e entender pela sua experiência como melhorar isso. Porque eu não vou mudar a sua vida. Eu tô aqui pra gente ter essa conversa. E tô aqui também pra tirar isso de dentro de mim, né, minha gente? Que eu fico com essas ideias aqui, ó, só batendo e voltando dentro da cabeça. Então agora eu tô jogando pra vocês façam com isso que vocês bem entenderem. Enfim, vou voltar pra pauta porque vocês viram que eu sou meio dislexa, né? Ah, uma coisa aqui, essa é pros procrastinadores, já que nós estamos falando de começos. Eu sei que você não começa as coisas muitas vezes porque você já quer começar perfeito. Hello, meu bem, você não vai começar perfeito não, tá? Hoje eu sou uma pintora profissional e as pessoas às vezes querem uma fórmula para elas pintarem como eu pinto há 15 anos. Mas, meu amor, tu não vai pintar igual eu em 2 dias. Talvez em 1 ano você pinte melhor do que eu, mas você vai ter que pintar todo dia. Então, assim, eu acho que a procrastinação, que é uma coisa que tem tudo a ver com novos começos, ela vem dessa coisa que a gente pega o nosso celular e a gente vê as pessoas lá pintando perfeito. Eu mesma sou essa produtora de conteúdo. Vou mostrar quadro feio pra vocês? Não vou, né? Vou mostrar o meu melhor. Eu vou vender o meu melhor. Você vê lá a pessoa dançando. Nossa, dança lindamente. Ah, eu queria fazer uma aula de dança. Ó, me inspirei nessa pessoa aqui. Você vai lá na aula de dança, parece um pato que acabou de sair do manicômio, todo assado. Vai dançar, parece um trem, um demônio dançando. E aí você desiste. Porque você não tá igual a moça lá do TikTok. Mano, porra, você vai ficar torto, troncho por 1 ano, por 2. Você vai ter que ir na porra da aula de dança por 5 anos, por 6.
Vamos estar começando as coisas sabendo que a gente é medíocre no começo mesmo? Que tu não é um gênio que nasceu sabendo tudo, que você vai ter que ter um longo período de experiência. Gente, eu sonho em ter um canal no YouTube desde os meus 13 anos, estou fazendo 30. Olha aqui, eu já tive tanto canal no YouTube, eu já tentei inúmeras vezes. Eu procrastinei esse vídeo aqui um monte, mesmo sabendo que eu estava preparada, porque a gente tem que testar muito, a gente tem que tentar muito. Você acha que algum canal deu certo? Um até deu meio certo, mas eu não quis seguir naquela linha. Então, tipo assim, mano, você tem uma vida inteira, o tempo ele vai passar de qualquer maneira, não desiste porque você tá medíocre no começo. Eu sempre digo que quando você vai começar uma coisa, tem fases. Quando eu começo uma coisa, eu falo, puta, eu tô naquela fase de bosta, aquela fase do começo, que você trava, você não sabe como fazer, você faz merda, você perde tempo, você volta, você trava, você... Aí vem a vontade de desistir. Mas aí quando vem a vontade de desistir, como eu já comecei muitas coisas, já me profissionalizei em muitas coisas, já fiquei muito boa em muitas coisas nesses meus 30 anos, quando eu tô aprendendo uma coisa nova, eu falo assim, beleza, a hora que eu pegar o jeitinho disso aqui, isso aqui vai mais rápido. Então, não desiste agora, calma. Faz mais umas 3 vezes aí, faz mais umas 3 vezes. Faz mais umas 5 vezes aí, faz mais 5 vezes. Já na 10ª já tá mais fluido o negócio. Na 20ª você já tá, acho que eu tô manjando isso aqui, entendeu? Por exemplo, esses dias eu quis aprender a jogar sinuca. Você acha o quê? Que eu quero aprender a jogar sinuca pra ser uma sinuqueira profissional? Não, velho, é pra eu mostrar pro meu cérebro e falar, meu amor, acorda aí, que tem coisa que você não sabe ainda. Eu quero aprender a jogar tênis. Eu sei que eu vou parecer uma pessoa maluca jogando tênis, mas essa é a fase do aprendizado. A gente tem que começar do zero. Eu recebo, lá no TikTok principalmente, muitos comentários de pessoas que não começam por medo de se confrontarem com a própria mediocridade. Tá tudo bem você ser ruim, sabe? Não trava porque você vai ser ruim, você obrigatoriamente vai ser ruim. Eu sou ruim em matemática até hoje, mas eu digo pra mim, eu sou ruim em matemática para sempre? Eu nunca serei boa em matemática? Talvez eu nunca serei boa em matemática, mas só porque eu não quis, porque eu não treinei, porque não me interessa matemática, não me interessa treinar matemática todos os dias, então logo não serei boa em matemática nunca. Não porque eu sou amaldiçoada e não tenho dons para matemática, simplesmente porque eu não treinei, porque eu não quis. Então, para com essa palhaçada de achar que você não é bom nas coisas, que você não tem dom para as coisas, porque se as pessoas ficassem esperando dom, meu amor, não fazia nada. Você acha o quê? Que eu nasci com dom para as coisas? Olha o tanto de anos de experiência que as pessoas têm nas costas. Não é uma questão de dom, é uma questão de você querer muito. Aí que tá, essa é a questão que você tem que ter. Você quer muito? Você quer desenhar para quê? Porque você ama desenhar, porque você adora desenhar, porque você não consegue viver um dia sem desenhar, porque desenhar tá na sua alma, ou você quer desenhar para você mostrar pro seu coleguinha que você é bom em alguma coisa? Ou você quer desenhar para você postar no seu TikTok, no seu Instagram e as pessoas te aplaudirem? Pra que você quer fazer essa coisa que você faz? Ou você quer desenhar pra você ganhar dinheiro, sei lá. Desenhar e ganhar dinheiro não faz bem, né, na mesma frase, né? Enfim, quem é artista sabe do que eu tô falando. Mas, enfim, vocês entendem qual é o ponto? O ponto é entender por que você faz as coisas. Entender qual a finalidade de que você faz as coisas. Entender o quão importante essa coisa é pra você. E se jogar, sabendo que você vai ser ruim no começo. Para de travar. A procrastinação é o medo de falhar. Tanto que eu fracassei na minha vida não tá escrito. Gente, quem chega lá no topo, fracassou muitas vezes. É história pra pôr dormir. Falar, um dia eu acordei assim, fiz isso, cheguei no topo. Não, gente, as pessoas fracassam pra um caralho. Ninguém nasce no topo. As pessoas tentam. Você só não vai ver televisionado o dia que essa pessoa tava chorando, querendo desistir de tudo. Você vai ver televisionado o dia que ela conseguiu. Esse é o problema. Então, confronte a sua mediocridade, falha bastante, fracassa o máximo que você conseguir, porque cada fracasso que você tiver vai te botar mais perto do seu sucesso, mais perto do lugar onde você merece estar. Se você não se permite fracassar, você não vai a lugar nenhum. Ô flor do campo, porque você não nasceu só pra vencer, vencedora, sou
vitorioso. Meu amor, não, todo vitorioso precisou falhar muitas vezes. Você acha que um guerreiro fudido, experiente, não tomou muito tapa na cara no processo de aprendizado dele? Não, tem que tomar, entendeu? Tem que se colocar em risco e fazer as coisas acontecerem. Se você não se coloca em risco, se você não se coloca em risco de parecer um bocó, é a mesma coisa com amor, mas eu vou deixar amor pro nosso próximo vídeo. Mesma coisa com amor. Se você não bota sua cara lá, pra você ser julgado, confrontado com o outro, pra você ver sua própria falha espelhada no outro, como é que você vai saber das coisas? Não vai. Se você não quebrar o seu coração em milhões de pedaços, se você não chorar, se você não sentir essa dor, você vai ficar fugindo dela e a vida vai pra onde? A vida acontece na falha. Nós nos conectamos pela nossa vulnerabilidade. Então para aí com essa palhaçada de querer ser perfeito pra fazer as coisas. Ninguém é perfeito. Faz essa merda michuruca, miserável, do jeito que ela tá, que é melhor mal feito do que não feito. Lembra disso. Faz mal feito mesmo. Um monte de gente famosa que você conhece começou fazendo coisa troncha, torta, horrível. Um monte de gente famosa que você conhece começou sendo zoado, com coisa fodida. Um monte de gente que você conhece, que hoje você admira pra caralho, começou pior do que você tá agora. Pensa nisso. Para de procrastinar essa bosta. Enfim. Vamos lá. Recomeço necessário com novas atitudes. Droga, tô fazendo vídeo, já tô gostando. Agora eu tô querendo virar youtuber já, gente. Agora o que eu faço? Será que eu vou realizar meu sonho esse ano? Vou ter que realizar, vai ter que estar realizando, né? Olha, esse aqui é muito bom, hein? Esse filósofo aqui é bom demais. Franco Bifo Berardi. Ai, coisa esquisita esse nome, né? Pois é, Franco Bifo Berardi. Frase, citaciones. Quando o mundo exige aceleração constante, desacelerar é um ato de desobediência. Ultimamente estou pensando bastante nisso, viu? Eu entendo que nem todo mundo vai poder desacelerar. Tem gente que leva uma vida aí que tá difícil de sobreviver, tá difícil de fazer tudo. Se esse for o seu caso, eu peço perdão se não se conectar com você. Mas algumas pessoas aqui podem dar uma desacelerada. Eu conheço gente que nem dormir direito dorme porque a cabeça não para em momento nenhum. E no fim, a sua saúde está indo pro saco, a sua vida está indo pro saco, os anos da sua juventude estão indo pro saco, enquanto o sistema cagou pra você. Se você morrer amanhã, será substituído por 2. Não importa a sua vida pro sistema, ele não se importa com você. Então, por que você se importa tanto em ser tão bom pra ele? Você precisa se importar em ser bom pra você. E eu entendo que isso não conversa com todo mundo. Aqui eu falei sobre se rebelar contra o sistema em pequenas coisas. Mas eu entendo que é difícil. É difícil pra caramba. E ao invés de scrollar, talvez ler um livro, talvez fazer alguma coisa que estimule mais a sua mente. Ficar em silêncio. Um momento que você tirar pra você, pra ficar em silêncio por dia. Eu digo isso porque eu sei que é difícil, mas hoje eu consigo ter esses momentos. Estou conseguindo ter esses momentos porque foi como uma exigência pra continuar a minha vida. Ficar em silêncio. Eu preciso disso, eu preciso me recarregar, me reconectar comigo. Eu me perdi de mim nessa rotina de produtividade intensa. E pra se encontrar a gente precisa se ouvir. Pra se ouvir a gente precisa de silêncio. É muito bom a gente ler livros clássicos, audiobooks também, pessoas que estão comentando esses livros, porque muitas vezes a gente não entende. Tanto que na escola a gente precisava de professores para ensinarem a gente coisas que estavam nesses livros difíceis, né? Hoje a gente pode ter no YouTube acesso a vários desses professores, aprender coisas que realmente vão ensinar você a ter senso crítico. Porque as pessoas, elas perderam o senso crítico, elas aprendem uma coisa e botam aquilo como verdade absoluta. Verdade absoluta não existe. Verdade absoluta é extremamente relativa para cada indivíduo com suas histórias de vida. Então entender como essas informações, ao invés de elas ditarem as regras da sua vida, elas te mostrarem possibilidades para que você escolha as suas ferramentas para fazer a sua vida. Porque só escolhendo as ferramentas que você quer para sua vida, não aceitando todas elas como verdade, é que você vai construir uma vida genuína.
é que você vai construir uma vida com presença. Como é que você vai estar presente numa vida que nem a sua? Como que você vai ter presença numa vida que você comprou? Num discurso político que você comprou? Numa coisa X que você comprou de outra pessoa? Num coaching qualquer que você comprou? Isso não é você, isso não é sua vida genuína. É você aceitando ideias de terceiros, você nem sabe quem é você, por isso que você aceita. Agora, quando você consegue ouvir todas essas coisas, elas conseguem atravessar você, você consegue dizer, pô, isso aqui tem coisas que eu me identifico, mas essas coisas aqui eu não gosto. Então, eu acho que eu me identifico com essa parte eu quero pra mim. O resto, não vou falar que isso aqui sou eu, porque isso aqui não sou eu. Essa parte aqui é. Essa parte desse conceito aqui sou eu, gosto. A outra parte não me identifico, não vou me identificar. Eu não tô devendo nada pra ninguém. Ah, eu gosto desse conceito desse filósofo aqui, mas esse filósofo aqui falou muita coisa errada, também não gosto, não concordo. Entende? E vai montando o seu próprio manual de instruções para sua vida, que é única, você é único. Não tem fórmula, sabe? Então, eu acho que é isso. Entender que a gente precisa desacelerar pra gente se conhecer. O acelerado que a gente vive hoje, essa aceleração das coisas, ela faz com que a gente se anestesie. E a anestesia ela é muito perigosa. A gente não se anestesia só com scroll, a gente se anestesia de ideias, a gente se anestesia de conceitos que nada tem a ver com a nossa vida. A gente compra ideias de grupo, a gente quer fazer parte das coisas, mas como é que você vai fazer parte de um grupo se você não faz parte nem de você, você não sabe nem quem você é? Você quer mesmo se identificar como parte da massa X ou Y? Para você fazer parte da massa X ou Y, no mínimo você deveria saber quem você é. Então eu acho que essa reflexão que eu tenho hoje pra gente, eu não sei se eu cheguei onde eu queria. Eu falei muito já, não vou seguir a minha pauta até o final. Mas eu desejo para você um ótimo 2026, que a gente possa ter um começo de ano diferente, sabe? E mesmo se a gente fizer as mesmas coisas, que as nossas atitudes possam nos levar a resultados diferentes, porque é isso que importa. E esses resultados não precisam ser performáticos. Às vezes eles só precisam ter mais a ver com a gente. E é isso. Tchau, tchau, até a próxima.